Olá! Oi para todo mundo que está entrando. Oi! Oi, pessoal! Nós já estamos aqui online na hora que nós combinamos, mas vamos esperar um pouquinho para ver quem mais vai participar aqui com a gente da live, tá bom? Essa é a nossa segunda live do mês dos Pandinhas. Essa live ela vai dar continuidade ao tema que a gente falou na primeira live, mas nós vamos aprofundar um pouquinho num produto que a gente não falou tanto e num tema que a gente não discutiu tanto na última live, que foi roupas proprioceptivas para autistas. Então nós novamente abrimos a enquete para perguntar o que vocês queriam ouvir, e nós tivemos muitos votos da outra vez e votos dessa vez para esse assunto. Então nós vamos contemplar esse assunto hoje aqui, tá bom? Vai ser uma live onde eu vou demonstrar o nosso produto, mas que eu vou falar um pouquinho sobre o benefício dele, por que a gente indica, para que ele serve para o autista e para outras crianças também que tenham os mesmos sintomas. Bem-vindo a todo mundo que está entrando, eu estou acompanhando aqui, e mandem mensagem para mim, mandem um oi, contem para mim quem que vocês são, se são terapeutas, se são pais, para eu poder conhecer vocês melhor e saber quem é que está participando aqui da nossa live, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, não sei se todo mundo me conhece. Então a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, mais uns 5 minutinhos até dar o tempo de todo mundo entrar pra gente começar o assunto, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu sou terapeuta ocupacional aqui do Amigo Panda e sou a proprietária do Amigo Panda. Eu atuei com crianças na clínica por 7 anos e nesse 8º ano eu comecei a perceber a necessidade de recursos, e alguns já existiam, mas existiam fora do Brasil, outros existiam aqui no Brasil, mas não era exatamente da forma que eu achava que poderia ser. E eu tinha um hobby nessa época que era costurar. Então eu comecei a criar as roupas do jeito que eu imaginava que elas deveriam ser, e fui apoiada por muitas pessoas, e aí comecei a fazer disso um negócio que começou bem pequenininho, e aí foi tomando forma até ser batizado aí de Amigo Panda. Hoje eu não atendo mais na clínica, porque eu dedico meu tempo inteiro aqui pro Panda, mas eu tô aí em contato diariamente com terapeutas e crianças, tá bom? Então essa minha experiência, ela vem da minha época de clínica mesmo, essas minhas observações. É claro que ao longo do Panda eu fui endossando muito do que eu achava e do que eu pensava, mas essa experiência na clínica me trouxe muito conhecimento para poder desenvolver tudo que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou dar uma olhadinha aqui em quem está participando com a gente, que o pessoal tá mandando aí mensagem. Então eu tô vendo que tem aqui mãe de Joselene, mãe de um autista de 13 anos. Bela Maria Siqueira, mãe de uma linda autista também. Tem a Vanessa, mãe de um síndrome de Down de 6 anos. Vanessa, é muito legal, apesar da gente estar focando na questão do autismo, mas todo o assunto que a gente vai falar hoje, ele se encaixa muito bem para síndrome de Down também, tá? Então, não é só para autista, não. Na verdade, é como eu sempre falo, a gente tem que focar nos sintomas e não na patologia ou na síndrome.
A Baby Maria Heloísa, que comprou uma sandalinha ortopédica com a gente, que também tá muito feliz com o resultado. E eu fico mais feliz ainda que vocês estão felizes. Letícia, mãe do Luan, de 3 anos, PC. Que legal. Bom, gente, então, assim, como eu disse na outra live, vou reforçar agora para vocês. Eu não sei se vocês todos participaram da outra live. Olha, a Aline entrou. Tudo bem, Aline? Os recursos terapêuticos como um todo, eles não são voltados para uma patologia em específico. Eles são voltados para os sintomas, né? Para o que a gente observa, o que a gente quer melhorar, o que a gente quer auxiliar, o que a gente quer trabalhar. Então, a gente tem as indicações, como a gente vai falar hoje das indicações para autista, mas as necessidades do autista são as mesmas necessidades de várias outras crianças. E o importante é a gente entender e olhar o que o meu pandinha, o que a minha criança sente, o que ele precisa, para a gente entender qual que é o recurso, tá bom? A Laine é o segundo colete que ela compra para Gabi, que ela ama demais. Que bom! Fico muito feliz que a Gabi esteja com uma boa postura e que você esteja feliz, Laine. Valéria, mãe da Amarela PC. Ela também usa bermuda, Laine. Que legal. Saudades também, Lê. Tô feliz que você tá aqui ouvindo um pouquinho. Então, vamos lá. Então, retomando, esse é o mês dos pandinhas, é a segunda live. A gente fez essas lives nesse mês, que o mês dos pandinhas é o mês do Dia das Crianças, para que a gente entregasse para vocês não só brinde, mas que a gente entregasse também conteúdo, informação, que eu acho que é o mais importante, é o que mais a gente precisa, né? Apesar de a gente estar vivendo em tempos de Google, tem muita coisa lá e não tem poucos lugares ou nenhum que resume as informações pra gente e fala o que a gente precisa ouvir, né? Então é um contraponto, apesar da gente achar tudo que a gente precisa, é uma overdose de informação. Então no mês dos pandinhas a gente quis resumir tudo isso pra vocês e tirar dúvidas, tá? Então, mandem as dúvidas de vocês para mim, que conforme eu for falando, eu vou lendo e eu vou encaixando as respostas durante a live, ou se eu não responder, eu respondo no final, tá? Então, vocês podem mandar as dúvidas de vocês aqui. Fico muito feliz com a Gabriela Sampaio, que usa 2 roupinhas e a sandália. Mais uma comprou o colete, tá esperando chegar. Valéria já experimentou. E aí, a gente vai, então, finalizar com essa segunda live, o mês dos pandinhas. E em breve vamos fazer mais. É muito importante que vocês me mandem o feedback de vocês e falem o que vocês querem ouvir falar, o que vocês estão mais interessados em saber, porque aí isso vai ser um termômetro para mim, para poder me reunir com vocês com temas que são pertinentes, que vocês querem ouvir falar, tá? E o mais legal de tudo é que quem participar da live até o final, a gente vai falar uma forma de vocês, como que vocês podem fazer para receber o nosso e-book. E-book é um livro online, é um livro que vocês vão ter, por exemplo, no WhatsApp de vocês, para vocês consultarem toda vez que vocês precisam, que tiverem qualquer dúvida. Então, quem participou da primeira live ganhou esse e-book, e vocês que estão participando dessa agora, no final da live eu vou falar o que vocês têm que fazer para receber esse e-book. Tá bom? Então acompanhem aqui comigo, porque é um material muito legal para depois vocês guardarem e poder mostrar para um médico numa consulta, para um terapeuta, para colegas, para outras mães, e para tirar a dúvida de tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu vou resumir depois para vocês, tá bom? Então vamos começar, já deu 10 minutos aqui que a gente entrou, vamos começar falando um pouquinho aí sobre o autista e sobre as necessidades que as crianças autistas ou outras crianças com disfunção sensorial têm.
A gente sabe que a criança autista é uma criança que ela tem um bom controle postural, é uma criança que se desenvolve motoramente de uma forma típica, então ela vai engatinhar, ela vai andar, ela vai sentar, ela vai desenvolver sua coordenação motora. Entretanto, ela está sempre, vamos dizer assim, precisando de um estímulo que não é da parte motora, mas que é da parte sensorial, que a gente chama. Então, o que é essa coisa sensorial? O nosso sistema sensorial, ele abrange, além da visão, da audição e do tato, que a gente já conhece, ele abrange também o sistema proprioceptivo, que é o sistema que dá a nossa noção de corpo. Então, a propriocepção é um sistema que todos nós temos, você tem, eu tenho, e que dá a percepção do nosso corpo no espaço. E a gente também tem o sistema vestibular, que é o sistema responsável pelo nosso equilíbrio. É aquele sistema que mostra pra gente que a gente tem equilíbrio para andar, para sentar, tá bom? E que a gente pode mexer no nosso centro, nosso centro de gravidade, sem cair, tá bom? E sem ser afetado. Oi, acabou a luz aqui. Oi, gente, se vocês pararam de me ouvir ou se tiver qualquer problema aqui para vocês me escutarem, por favor, me manda aqui na mensagem, porque acabou a força aqui, tá chovendo bastante, não sei se aí na cidade de vocês também tá, e aí agora voltou, tá bom? Então, o sistema vestibular é o que mostra pra gente que a gente pode, que a gente tem um bom centro de gravidade, que a gente está bem com isso. No caso das crianças autistas, elas têm uma dificuldade com esse sistema proprioceptivo, com esse sistema da percepção do corpo. Então, elas geralmente se sentem ou inseguras com essa percepção de corpo, ou elas precisam estimular muito esse corpo, tá? Então, geralmente são crianças que ficam irritadas, estressadas, que possuem estereotipias, né? Ou então que precisam se estimular demais, né? Que precisam pular, que precisa bater a mão, que precisa estalar dedos, que precisa mexer muito com um brinquedo. Tudo isso são comportamentos que a gente precisa trabalhar em terapia, junto com os profissionais, junto com o médico especializado, junto com o fisioterapeuta, em algumas vezes, né, fisioterapeuta, mas quase sempre com terapeuta ocupacional, com psicopedagogo, com fono, tá? Mas o uso do recurso terapêutico pode ajudar com que você continue estimulando essa criança da forma que ela precisa, para além da terapia, para além do ambiente com o médico ou com o profissional terapeuta, tá? Então, a veste terapêutica surgiu para ela poder oferecer para a criança que tem uma propriocepção afetada o estímulo que ela precisa todo o tempo, tá bom? Thaís, mas o único jeito dele ter esse estímulo fora da terapia é usando a veste? Não, né? O sistema proprioceptivo, ele é ativado quando a gente causa uma compressão ou uma pressão profunda no corpo da criança, e essa pressão profunda vai ativar todos esses receptores sensoriais e melhorar essa função. A gente também pode ativar esse sistema, por exemplo, dando um abraço na nossa criança, tá?
tá? Não precisa ser um abraço muito forte, mas também não pode ser um abraço assim, levinho. Tem que ser um abraço com firmeza. E aí, quando a gente abraça, a gente oferece esse estímulo para a criança. Acontece que a gente não vai ficar abraçando a criança fora da terapia, né? A gente dá um abraço ali, por mais apertado e gostoso que seja, você vai ficar ali alguns minutos e você vai... e a criança vai deixar de ter essa pressão profunda. Nem se fala na escola, né? Como é que a gente vai dar esse estímulo de pressão profunda na escola? Um ambiente tão importante dele ter esse sistema regulado para ele poder ter um comportamento, ter uma atenção melhor. Então aí o recurso terapêutico surgiu para isso, para que ele seja a extensão da mão do terapeuta ou da mãe nos ambientes sociais da criança, tá? E aí então, Thaís, tá bom, você tá falando tudo isso, mas qual que é a veste terapêutica que vai oferecer isso para o meu filho? Como eu falei na outra live, a gente tem dois principais modelos de veste. A gente tem o body, que também é conhecido por colete, que ele oferece o alinhamento postural e também a compressão. Nesse caso, a criança não tem controle de tronco ou ela tem um desvio postural e aí ela precisa usar o body, porque o body vai corrigir a postura. Mas no caso da criança autista, como a gente já falou, a criança tem um bom controle postural, só que ela precisa do estímulo. E aí, para isso, a gente tem o conjunto sensorial. Então, a resposta é: qual a roupa proprioceptiva mais adequada para a criança autista? Essa daqui, o conjunto sensorial. No caso, esse é o de manga comprida, com a calça. E aí, a gente também vai ter a regata, para os lugares de muito calor, com a bermuda. E nós também temos o de manga curta com a bermuda. Aqui é o de manga comprida também, tá bom? O que muda de um para o outro? Na verdade, quando a gente fala de estímulo sensorial, é importante que a gente esteja com compressão na maior parte do corpo. Se a gente pensar que quanto mais compressão ele tiver, mais receptores nós estamos acionando e melhor será o efeito. Porém, a gente não pode andar coberto o tempo inteiro, principalmente em lugares de calor. Então, a gente vai oferecer esse estímulo da maneira que for possível. Se for necessário um conjunto, uma regata, um conjunto de manga curta, tudo bem, não é por isso que ele vai deixar de ser eficiente. Pelo contrário, porque a criança vai usar muito mais, porque aquilo é muito mais funcional para o dia a dia dela. Então, a resposta é: o conjunto sensorial é o conjunto mais adequado para a criança autista. Mas falando nisso, a criança com síndrome de Down tem necessidades muito parecidas com a do autista, porque ela também é uma criança que, na grande maioria das vezes, tem um bom controle de tronco, mas ela também tem uma necessidade de ativar o sistema sensorial, porque ela é uma criança molinha, hipotônica, né? Então, ela também vai se beneficiar do conjunto sensorial, tá? Pessoal, vão mandando perguntas para mim que eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Podem mandar, e se eu estiver falando alguma coisa que vocês não estiverem entendendo ou tiver ficando alguma dúvida aí, manda para mim que eu vou respondendo para vocês. Bom, só o conjunto sensorial serve, Thaís? Não. A criança também pode usar, por exemplo, uma faixa mista, que é essa faixa daqui que a gente abre e usa no abdômen da criança. Porém, naquela linha que a gente falou, aí a gente está dando uma compressão muito localizada, só em abdômen, e talvez não seja suficiente para dar o efeito que a gente espera, tá? Então, se a gente tiver condições de usar o conjunto sensorial, ele é muito mais eficiente. Eficiente como, Thaís? O que a criança vai sentir depois do uso do conjunto sensorial? A tendência é que, como ela vai ter essa compressão,
ela vai ter essa pressão profunda, essa sensação que ela tem com o abraço, esse sistema sensorial dela vai estar mais regulado. Com esse sistema que nos dá a percepção do corpo regulado, ela tende a ser uma criança mais segura, com um comportamento melhor, com uma atenção melhor ao outro, com um foco visual melhor, né? Vamos pensar que tudo no corpo dela está funcionando de uma forma mais organizada e por isso ela tende a se acalmar e aí ela estar mais disponível para o aprendizado, tá bom? Ah, mas ele vai ajudar nas estereotipias? É tudo uma questão de tentativa, tá? A gente sabe que a pressão profunda, ela ajuda a acalmar e a regular o sistema sensorial, mas pode ser que a gente precise dar mais estímulo para ela, além da pressão profunda, para que ela diminua essa estereotipia. E aí que entram os mordedores, entram aqueles outros produtos, por exemplo, os importados que a gente revende aqui na loja. Eu vou mostrar alguns para vocês. Esse, por exemplo, é um deles, tá? É um mordedor com texturas diferentes em cada ponta. Esse é um outro mordedor da criança segurar aqui. Nós temos um mordedor aqui, ó, de pendurar no pescoço. Então, a criança que já vai para a escola, por exemplo, ela pode ficar com esse recurso pendurado no pescoço e morder quando for necessário. Ah, mas então a gente tem que deixar ela morder? Sim. Se ela estiver mordendo no local adequado, que não prejudique, que não seja a mão, que não seja o lápis, ou não estiver prejudicando ela ou outros por conta disso, essa é uma autorregulação, é uma maneira dela se autorregular que a gente tem que permitir, tá bom? Então, a questão da estereotipia, o conjunto sensorial ou a pressão profunda vai ajudar. Pode ser que a gente precise de um recurso a mais, pode ser que ele seja suficiente, tá? Mas com certeza, em relação à concentração, a comportamento, a acalmar, o conjunto sensorial é muito importante. Para vocês fazerem uma correlação, quando nós estamos muito ansiosos, exaustos, estressados com alguma coisa que aconteceu e a gente quer aquela sensação da gente deitar na cama e se enrolar num cobertor e ficar ali com aquele cobertor em cima, né? No inverno a gente gosta muito disso. Nossa, não vejo a hora de deitar aí com um edredom em cima. Por quê? Porque essa sensação de pressão e de pezinho que o edredom, o cobertor faz sobre a gente, também trabalha o nosso sistema proprioceptivo. Também é uma pressão profunda que acalma. Então, se ela acalma a gente, imagine uma criança que está com esse sistema deficitário. Ela vai acalmar muito mais, tá? Então, minha dica é: crianças autistas ou crianças que precisem de estímulo sensorial e já tenham o controle de tronco, usem o conjunto sensorial. Observem o resultado. Coloca na criança e vê como ela fica. Põe ela numa atividade antes, vê como ela se comporta, veste o conjunto e põe ela nessa mesma atividade depois e compara um antes e o depois, para você ver o quanto ela tende a ser uma criança muito mais calma, mais focada, com melhor atenção visual, com uma melhor concentração. Isso na escola faz uma diferença absurda, tá bom? Então a gente precisa oferecer para a criança autista ou para qualquer criança com disfunção sensorial o estímulo que ela necessita, porque senão não adianta a gente ficar aqui mostrando, tentando que ela aprenda, convencendo ela de algo que o sistema dela, o cérebro dela não está preparado para absorver. A gente tem que antes garantir o básico, o que ela precisa, que a gente já tem bem resolvidos pra gente, mas que a criança autista, no caso, não tem. E aí sim a gente vai entrar com um aprendizado, e aí sim a gente vai ensinar alguma coisa para ela, tá?
Só lembrando a vocês, no final da live eu vou falar como que vocês têm que fazer para receber o e-book, onde eu vou escrever tudo isso que eu tô falando para vocês. Então não deixem de receber esse e-book, porque ele é muito importante para vocês depois assimilarem tudo que a gente está falando aqui, ler de novo, mostrar para outras pessoas, mostrar para o terapeuta do seu filho e discutir sobre isso, sobre a importância de usar, tá bom? Até mesmo sobre a importância da pressão profunda, né? Hoje meu filho não tem o conjunto sensorial, mas eu já posso fazer alguma coisa por ele em casa que ajude, né, que ofereça para ele esse estímulo. É até uma maneira de vocês testarem se o conjunto sensorial vai ser bom. Porque se vocês derem um abraço e seu filho acalmar, se vocês colocarem ele na cama com um edredom, com um cobertor e ele se sentir bem com isso, se vocês colocarem qualquer coisa pesada em cima dele e ele se sentir bem com isso, aí já está um ótimo sinal que o conjunto sensorial vai ser muito importante para ele. Tá bom? Uma dúvida muito comum também mas se eu colocar uma roupa apertada no meu filho, vai fazer a mesma função? A malha do conjunto sensorial é uma malha que foi desenvolvida para isso, é uma malha de compressão. Tanto é que não é uma malha que a gente encontra ela à venda, porque ela é feita para desenvolver essa compressão. A composição dela e o formato das fibras dela é feito para fazer essa compressão. Então, só essa compressão é que pode garantir essa eficácia. Por isso que a roupa tem que ficar justinha no corpo. Se ficar uma roupa larga ou uma roupa muito confortável, como essa que eu estou usando aqui, ela não vai servir. Porque a roupa, para ela ativar o receptor sensorial, ela tem que promover essa contração. Na verdade, o receptor ele vai ser acionado com essa contração. E aí a roupa faz com que ele contraia. Se não tiver a contração, não adianta. Tá bom? Então, a roupa tem que ser justa, a roupa não pode ser um tamanho maior que a criança, porque senão a gente não vai ver a eficiência. Bom, pessoal, mandem as dúvidas de vocês. Eu não sei se eu tô tirando todas as dúvidas, mas eu tô tentando falar de tudo que me perguntam, geralmente, tá? Se vocês mandarem aqui nos comentários as dúvidas, eu vou responder para todo mundo, tá bom? A gente tem mais aqui uns 10 minutinhos de live, então manda logo pra gente, para poder discutir tudo que vocês precisam saber, tá bom? Uma dúvida que eu recebo é sobre a altura do cos, porque aqui a gente faz cos baixo e cos alto da bermuda. A altura do cos, gente, ela vai influenciar no suporte abdominal. Só para vocês saberem, a calça é usada por baixo e a blusinha é usada por cima, assim, e ela fica bem compridinha. Essa blusinha vai até abaixo do bumbum, ali no quadril, tá? Porque com isso a gente aumenta ainda mais essa estabilidade ali no quadril, aumenta ainda mais essa informação sensorial. E aí essa bermudinha vai por baixo. O cos dela, se for baixo, ele é um cos normal, como a gente está acostumado. Se ele for um cos alto, ele vai vir até aqui acima do umbigo, um pouco acima do umbigo. E aí com isso a gente aumenta esse suporte na barriguinha. Para as crianças síndrome de Down, por exemplo, é muito interessante, porque geralmente são crianças hipotônicas que têm a barriguinha mais flácida, a barriguinha mais solta, assim, e se a gente der esse suporte a mais, vai ser muito positivo. Então, é uma questão de você avaliar com o profissional da sua criança se esse suporte abdominal a mais é relevante ou não. Algumas pensam, não tem necessidade, né? É mais compressão, ele não vai se beneficiar tanto assim, já tem a blusinha por cima. Então é uma discussão de caso a caso. Vocês podem mandar pra gente a foto da criança, vídeo, o que vocês preferirem, pra gente poder tentar ajudar também. Mas é claro que é sempre o profissional que acompanha a criança, o profissional mais indicado pra dar essa indicação pra vocês. A Fabiana tá perguntando aqui pra gente sobre tempo de uso e se a criança é o termômetro.
Muito legal isso, Fabiana, da criança ser o termômetro, porque sempre é, né? De fato inclusive a gente fala para quando iniciar o uso do conjunto sensorial, iniciar de forma progressiva, porque a gente tem que observar como a criança vai se sentir. Vamos pensar assim, ela tem que se habituar de certa forma a esse estímulo que ela não tinha, ela tinha zero desse estímulo até então, e de repente, pá! Vamos colocar lá uma compressão nela. Então, vamos iniciar aos poucos, inicia usando 30 minutos, sob supervisão, de preferência na terapia, junto com o terapeuta, e aí você vai progredindo 1 hora, 1 hora e meia, e só depois que a criança estiver habituada, você pode fazer ir aumentando meia hora ao longo da semana. Depois que ela estiver habituada, aí você pode mandar para a escola, ela pode usar sem a sua supervisão. Mas é muito importante que você observe no começo, porque é normal que a criança fique um pouquinho agitada na hora que coloca a roupa, sinta coceira, às vezes dá uns pulinhos, tudo reação do cérebro dela se ajustando àquela informação que ele está ganhando ali. Logo passa, tá bom? Todos esses sintomas vão passar ali dentro de 15, 20 minutos, a criança já se regulou. Caso isso não venha acontecer, aí você tira a veste e dá esse descanso para ela e tenta num outro momento. Por isso que é muito importante o adulto junto. Beleza, Thaís, iniciei o uso, ela ficou bem, já tá acostumada. Quanto tempo eu uso? A minha indicação geral é usar nos momentos funcionais. Então, se a gente está falando que o uso da veste é bom porque ela prepara a criança para o aprendizado, melhora a concentração, melhora o foco visual, melhora a atenção, então quer dizer que é muito bom que ela esteja usando toda vez que ela estiver aprendendo alguma coisa. Então ela está na terapia, se ela está na escola, se ela está brincando. Em casa é legal que ela esteja usando o conjunto sensorial, tá? No geral não usa para dormir e usa ao longo do dia, o máximo do tempo que puder. Só que as crianças, cada uma tá num momento do seu planejamento terapêutico, da sua evolução. Por isso eu sempre digo, consulte o profissional de vocês. Não é uma historinha para boi dormir, tá, gente? É porque o profissional da criança sabe em que momento que ela tá, né? Qual que é o planejamento terapêutico dele naquela fase. Se ele tá num momento onde ela tem que usar um pouco e tirar um pouco, ou se ela tem que usar o tempo inteiro. Então, consulte eles para ter essa certeza. No geral, ela pode usar ao longo do dia, o dia inteiro, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Estão perguntando sobre a botinha ortopédica. Eu vou responder para matar essa curiosidade, mas a gente vai fazer a live de botinha ortopédica num outro momento, tá? Mas ela pode sim ser usada com órtese. Algumas mães compram ela em tamanho maior para usar com a órtese, porque até pela facilidade de vestir ela com a órtese. Os pais geralmente têm dificuldade de achar um sapato que encaixe, né? Então pode usar. Entretanto, não é o mais indicado, porque a botinha ortopédica ela tem um benefício, né, de fazer o alinhamento do tornozelo, o alinhamento aí da pisada. E quando você usa com a órtese, é como se você deixasse de ter esses benefícios da sandalinha, tá? Então pode usar, mas ela foi feita para usar nos momentos de descanso da órtese. Ela também não substitui, tá, gente? Vamos falar sobre isso num outro momento. Bom, vamos lá. Voltando ao, então, conjunto sensorial. Para você saber o melhor tamanho para usar, a gente tem do tamanho PP ao GG e depois tem o tamanho juvenil. Mas a gente pede para que você tire as medidas da criança conforme a nossa tabela e mande pra gente, porque assim a gente vai poder te ajudar a identificar, olha, o melhor é o M, melhor é o G, tá bom? As roupas não são sob medida, mas a gente usa as medidas que você mandar para te dar a melhor orientação para que a roupa fique perfeita, porque a gente tá falando que a roupa tem que ficar justa, né? Tem que ficar certinha no corpo da criança. Então é muito importante contar com a nossa ajuda para isso. Bom, pessoal, eu não sei se tem mais dúvidas.
mas eu espero ter respondido tudo que vocês precisavam saber. Se vocês tiverem mais dúvidas, manda rapidinho aqui pra mim, que dá tempo de responder, tá bom? Mas como eu disse, o feedback de vocês é muito importante. Manda pra mim no direct temas que vocês querem que a gente fale. Já ficou a dica aqui pra gente falar da sandália ortopédica. Então, manda os temas de vocês que a gente vamos fazendo mais lives, tá bom? E aí agora, para quem participou da live, vai receber o e-book, quem tiver interesse. No e-book a gente vai falar sobre tudo que a gente falou na outra live e nessa, para ele servir mesmo como um guia para vocês, como um manual, onde vocês vão poder consultar quando vocês tiverem dúvidas sobre as roupas proprioceptivas do Panda, tá bom? E aí, então, quem quiser receber esse e-book tem que mandar pra gente no direct, lá na mensagem privada do Instagram ou no WhatsApp, mandar a palavra quero. Manda quero pra gente, a gente já vai saber do que você tá falando. O e-book não vai ser mandado instantaneamente, porque eu ainda vou reunir todos os dados do que a gente conversou aqui na live para incluir nesse e-book. Então eu ainda tenho um tempo para terminar de escrevê-lo, mas a nossa previsão é até a semana que vem nós já estaremos mandando para os e-mails de vocês. Então mandem a palavra quero na mensagem privada ou no nosso WhatsApp, e aí nós vamos te dar a orientação, vamos pedir o seu e-mail para a gente mandar até a semana que vem o e-book, tá bom? Eu agradeço a participação de todo mundo que entrou aqui, foi mais uma vez uma live muito interessante. Tô à disposição de vocês, eu sempre tô aqui dentro do Panda, então manda as dúvidas de vocês para mim para eu poder responder. Se eu não responder na hora, eu vou responder um pouquinho depois. Se vocês falarem com a Bruna ou com a Stephanie, que são as nossas estagiárias fisioterapeutas do atendimento, elas vão me passar o recado e eu, na medida do possível, vou entrando em contato com vocês para tirar todas essas dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e tô sempre à disposição, tô em contato com vocês sempre que precisarem. Manda pra mim já que tema que vocês querem que eu fale na próxima live. Assim eu já vou pensando, tá bom? Já vou anotando, colocando na lista aqui que tema que vocês querem. E aí o tema mais votado a gente faz mais uma live, tá bom? Combinado? Obrigada pra todo mundo. Um beijo pra todos. Até a próxima. Tchau, tchau.